O dia em que percebi que meu marido nunca tinha pagado uma única conta da nossa casa foi o mesmo dia em que decidi que isso ia acabar. Eu me chamo Mariana, tenho 34 anos, trabalho como analista financeira numa empresa de médio porte aqui em São Paulo e por 7 anos fiz de tudo para que Rafael se sentisse o homem da casa. Comprava sem reclamar, cobria sem comentar. Sorria quando ele dizia para os amigos que sustentava a família, e eu ficava ali, ao lado, com o cartão no bolso que tinha pago o aluguel, o mercado, o plano de saúde e o tanquinho que ele usava para lavar as camisas do Corinthians. Naquela manhã de uma quinta-feira comum, meu celular acendeu às 6h30 com uma notificação do aplicativo do banco. Transferência de R$ 1.200. Mercado perto de casa. Eu tinha feito aquela compra na noite anterior, depois de um dia de reuniões que me deixou com dor de cabeça. R$ 1.200 de carne, fruta, queijo, café, material de limpeza. Tudo que ia fazer a casa funcionar pelos próximos dias. Rafael dormia do meu lado com aquela respiração pesada de quem não tem nenhuma preocupação no mundo. Eu fiquei olhando para ele por um tempo. Depois olhei para o teto. E fiz uma conta rápida na cabeça que eu nunca tinha me permitido fazer antes. Nos últimos 12 meses, eu tinha colocado no orçamento da casa quase o dobro do que ele tinha colocado. Mercado, condomínio, luz, água, internet, plano de saúde dos dois, material de limpeza, presente de aniversário da mãe dele, almoço com a família dele, conserto do carro que era dele. Tudo saía da minha conta ou da reserva que eu construía todo mês, guardando uma parte do meu salário. Rafael pagava o aluguel, que era a maior despesa visível, e achava que isso resolvia tudo. O resto ele chamava de coisas de casa e deixava para mim resolver. Eu levantei, fui fazer café, sentei na mesa da cozinha antes de todo mundo acordar e abri uma planilha no notebook. Não era a primeira vez que eu fazia isso, mas era a primeira vez que eu olhava para os números sem tentar encontrar uma justificativa para ele. Os números não mentiam. Eu fechei o notebook, tomei o café sozinha e fui trabalhar. Naquele dia não disse nada. Mas alguma coisa tinha mudado dentro de mim, de um jeito silencioso e definitivo, como quando uma rachadura pequena aparece numa parede e você sabe, antes de todo mundo, que aquilo vai ceder. Amigos, se essa história já está fazendo sentido para você, deixe o seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito e garante que você não vai perder o que vem a seguir. No fim de semana seguinte, Conceição ligou. A mãe do Rafael tinha uma voz que eu aprendi a reconhecer pelo tom já nos primeiros segundos. Tinha o tom de quando ela estava de bom humor e queria falar de novela. Tinha o tom de quando ela estava reclamando do joelho. E tinha aquele outro tom mais suave do que os outros dois, que era exatamente quando ela queria alguma coisa. Naquela tarde, era o terceiro. Marininha, meu bem, tô ligando porque sábado a gente tá pensando em aparecer aí para um almoço. Eu, o Rogério, a Patrícia com as crianças. Faz tempo que a família não se reúne. Ela fez uma pausa. Você sabe fazer aquela feijoada, né? O Rafael adora. Eu tinha acabado de chegar do trabalho. Estava com a bolsa ainda no ombro, os pés doendo, e na minha cabeça ainda rodavam os números de um relatório que eu precisava entregar na segunda. Disse que sim. Claro que disse que sim, porque era o que eu sempre fazia. Sábado de manhã, enquanto o Rafael assistia futebol no sofá, eu fui ao mercado. Gastei R$ 380 entre carne, feijão, couve, laranja, farofa, arroz, refrigerante e um bolo de laranja que as crianças iam comer. Voltei, cozinhei por quase 4 horas, arrumei a mesa, dobrei guardanapo, coloquei pratinho de entrada com torresmo e queijo coalho que eu tinha esquentado na frigideira. A família chegou ao meio-dia.
Conceição entrou, olhou para a mesa e disse para o filho: Rafaelzinho, você tem uma casa boa. Só isso. Para mim, um aceno de cabeça. As crianças saíram correndo pelo apartamento. Rogério foi direto para a geladeira pegar cerveja. Patrícia sentou e ficou no celular. Rafael ficou na cabeceira da mesa com aquele sorriso largo de quem recebe elogio e não sabe que o elogio era para outra pessoa. Serviu os outros antes de se servir. Fez piada, contou história. Foi o anfitrião perfeito de uma festa que ele não organizou, não pagou e não cozinhou. Eu servi, recolhi prato, servi de novo, fiz café, cortei o bolo, lavei a primeira leva de louça enquanto eles ainda estavam à mesa. Ninguém perguntou se eu precisava de ajuda. Ninguém perguntou se eu estava bem. Conceição, antes de ir embora, pediu para eu separar um pote de feijoada para ela levar. Eu separei. Quando fechei a porta depois que o último deles saiu, a cozinha estava destruída, meus pés ardiam, e Rafael já estava de volta ao sofá. Ele disse, sem tirar os olhos da televisão: "Foi bem, né? Minha mãe adorou." Eu fui lavar o resto da louça. E enquanto a água quente escorria pelas minhas mãos, pensei na planilha que eu tinha aberto dias antes. Pensei nos números. E pela primeira vez em 7 anos, não tentei justificar nenhum deles. Na semana seguinte, Rafael chegou em casa diferente. Não era raiva, não era alegria. Era aquela frieza de quem passou o dia ouvindo coisa que não devia e ficou ruminando no caminho de volta. Ele mal me cumprimentou. Sentou no sofá, ficou no celular por quase 1 hora, respondeu às minhas perguntas com monossílabos. Eu conhecia cada variação de humor dele depois de 7 anos, e aquela ali eu não reconhecia. Perguntei se tinha acontecido alguma coisa no trabalho. Ele disse que não. Perguntei se estava bem. Ele disse que sim, e ficou do mesmo jeito. Só fui entender na manhã seguinte, quando ele deixou o celular desbloqueado na mesa da cozinha e a tela acendeu com uma mensagem do Diego. Diego era colega de Rafael no trabalho. Divorciado há 2 anos, cheio de teorias sobre mulher, dinheiro e casamento. O tipo de homem que transforma o próprio fracasso em conselho para os outros. Eu nunca gostei dele, mas nunca disse nada porque não era meu lugar. Ou pelo menos, era o que eu achava na época. A mensagem eu vi sem querer. Eram poucas palavras, mas suficientes. Diego perguntava se Rafael tinha verificado as contas e dizia que toda mulher que ganha mais esconde dinheiro para ter saída. Não li mais. Não precisava. Naquele dia entendi de onde tinha vindo aquele olhar diferente. Rafael tinha passado a semana ouvindo Diego plantar dúvida, e alguma parte dele tinha deixado a semente cair em terra fértil. Porque era mais fácil acreditar que eu escondia dinheiro do que admitir que eu pagava mais do que ele e ele nunca tinha percebido. Fui trabalhar sem comentar, mas fiquei de olho. 3 dias depois, abri o aplicativo do banco para checar a reserva que eu guardava todo mês para pagar o IPVA do carro. Era uma conta que a gente tinha em conjunto, criada para despesas planejadas. O saldo que deveria estar lá tinha diminuído em R$ 3.000. Transferência para uma conta no nome de Diego Ferreira. Fiquei parada na frente da tela por um tempo que não sei medir. Não era só o dinheiro. Era o fato de que ele tinha entrado numa conta que os dois construímos, tirado uma quantia significativa e não tinha dito uma palavra. Nem antes, nem depois. Quando o Rafael chegou naquela noite, eu estava sentada à mesa com o celular na mão e a tela mostrando a transferência. Não gritei, mostrei a tela e perguntei o que era aquilo. Ele olhou, desviou o olhar e disse que Diego estava num momento difícil, que tinha uma dívida urgente e que ia devolver em breve. Disse isso com uma naturalidade que me deixou sem ar.
Como se tirar R$ 3.000 de uma reserva planejada, sem avisar, fosse uma coisa normal entre marido e mulher. Eu disse que aquele dinheiro tinha um destino. Ele disse que eu estava exagerando. Eu disse que a gente precisava conversar sobre como as finanças funcionavam na nossa casa. Ele disse, com um tom que eu nunca tinha ouvido antes, que ele sabia muito bem como as finanças funcionavam e que não precisava de explicação. Fechei o aplicativo. Fui dormir sem falar mais nada. Mas abri a planilha de novo. E dessa vez não fechei. O que estava prestes a acontecer na semana seguinte eu não esperava, mesmo já esperando alguma coisa. Rafael chegou numa tarde com o telefone na mão e um sorriso que não combinava com nada. Disse que tinha falado com a mãe que o aniversário de 60 anos da Conceição estava chegando e que a família estava pensando em fazer uma viagem para Gramado. Disse isso no tom de quem está anunciando uma boa notícia, não de quem está pedindo autorização para gastar R$ 4.500 do orçamento do casal. Eu perguntei se ele tinha feito algum cálculo antes de prometer isso para a mãe dele. Ele disse que ainda não tinha prometido nada, só estava vendo a viabilidade. Mas o jeito que ele falou entregou tudo. Ele já tinha prometido. Eu só ainda não sabia. Nos dias seguintes, o assunto voltou 3 vezes. Sempre como algo já decidido, sempre com um detalhe a mais. Na segunda vez, ele mencionou o hotel. Na terceira, perguntou se eu podia separar uma parte para cobrir a viagem. Eu disse que não havia nada para separar, que a reserva tinha sido esvaziada para pagar a dívida do Diego, que o IPVA vencia em breve, que a nossa margem naquele mês era 0. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse que eu sempre arrumava um motivo para dizer não, que eu controlava o dinheiro como se fosse só meu, que ele estava cansado de pedir permissão dentro da própria casa. Eu respirei fundo e disse que não era permissão, era planejamento. Que dinheiro que não existe não pode ser gasto. Que eu não ia inventar uma quantia que não estava disponível só para evitar uma conversa difícil. E foi aí que ele disse, com a voz levantada, com os olhos acesos, com toda a convicção de quem acredita no que está falando, Rafael disse que estava cansado de me sustentar. Eu ouvi aquela frase, e algo dentro de mim simplesmente parou. Não foi raiva imediata, foi algo mais fundo, mais quieto e muito mais perigoso do que raiva. Foi a clareza absoluta de que aquele momento tinha chegado e que o que eu fosse fazer nos próximos 30 segundos ia mudar tudo. Olhei para ele, respirei e disse com uma calma que eu mesma não esperava ter, que tudo bem, que a partir daquele dia as finanças iam ser separadas e que cada um ia arcar com o que era seu. Rafael riu. Um riso curto, de quem acha que a outra pessoa está blefando. Ele não sabia que eu nunca tinha sido tão séria na vida. Rafael descobriu o preço de um pacote de café no dia seguinte, e aquilo foi o começo do fim da pose dele. Na manhã depois da nossa conversa, eu já tinha reorganizado tudo. Colei etiquetas nas prateleiras da geladeira, dividi os armários da cozinha, separei os itens de limpeza. Não foi drama, não foi cena, foi administração. Rafael me observou fazer isso com aquele sorriso de quem acha que a outra pessoa vai desistir em 2 dias. Não disse nada. Eu também não. O primeiro teste real veio quando o café dele acabou. Ele abriu o armário, pegou meu pacote e eu disse com calma que aquele era meu e que o mercado ficava 6 minutos a pé. Ele me olhou como se eu tivesse dito algo absurdo. Colocou o pacote de volta. Foi trabalhar sem café, sem dizer uma palavra. À noite, quando voltou, fui objetiva. Mostrei uma planilha simples com as contas do apartamento divididas ao meio. Aluguel, condomínio,
luz, água, internet, gás. Cada um pagava a própria parte até o dia do vencimento. Compras de mercado, separadas. Produtos de higiene e limpeza, separados. O que era meu, era meu. O que era dele, era dele. Rafael olhou para os números e perguntou se eu estava sendo séria. Eu disse que sim. Ele disse que aquilo era ridículo, que a gente era casado, que funcionava junto. Eu disse que era exatamente isso que eu tinha tentado explicar durante anos, e que ele tinha me respondido dizendo que estava cansado de me sustentar. Ele ficou quieto. Eu fechei o notebook e fui tomar banho. A semana foi reveladora de um jeito que eu não esperava, mesmo tendo planejado tudo. Rafael foi ao mercado pela primeira vez sozinho para comprar o que ia comer. Voltou com uma sacola pequena que custou mais do que ele esperava. No dia seguinte foi de novo, porque esqueceu o azeite. E o azeite sozinho custou o que ele imaginava que custava um jantar inteiro. Na quinta-feira, me perguntou com um tom que tentava parecer casual quanto eu pagava pelo sabão em pó que eu usava. Eu disse o valor. Ele ficou olhando para mim por um segundo e foi embora sem comentar. Eu via tudo. Não precisava perguntar nada. O processo estava funcionando sozinho. No fim da primeira semana, ele tinha gastado em comida, produtos básicos e sua parte das contas, quase tudo que tinha disponível. E ainda faltavam dias para o pagamento. A conta que ele achava que sobrava fácil tinha sumido. E pela primeira vez em 7 anos de casamento, Rafael estava olhando para o próprio saldo com aquela expressão de quem não entende o que aconteceu. Eu entendia, porque aquela expressão era o reflexo exato do que eu sentia toda vez que cobria o que ele não via. Só que eu nunca tinha deixado ele ver. Ele não pediu ajuda. O orgulho não deixava. Mas o silêncio dele naquele fim de semana era de um tipo diferente. Não era o silêncio de quem está com raiva. Era o silêncio de quem está começando a fazer as contas. E então, na segunda semana, ele adoeceu. Acordei cedo com o barulho dele tossindo no corredor. Quando saí do quarto, ele estava encostado na parede do corredor com aquela cara de quem não dormiu bem, olhos fundos, nariz vermelho. Me olhou com uma expressão que eu reconheci imediatamente, porque eram 7 anos reconhecendo aquela expressão. Era o olhar de quem espera ser cuidado, sem precisar pedir. Perguntou, com voz rouca, se eu podia fazer um chá com mel e gengibre. Disse que estava com febre, que o corpo estava doendo, que não conseguia nem pensar em ir trabalhar assim. Eu me segurei. Não porque não me importava. Eu me importava, e era exatamente por isso que eu sabia que o que eu fizesse naquele momento ia definir tudo o que viesse depois. Se eu fosse buscar o mel, esquentar a água, separar o remédio, ligar para o trabalho dele para avisar, que era o que eu teria feito qualquer outro dia dos últimos 7 anos, ia ser como se a semana toda não tivesse acontecido. Ia ser como voltar à estaca zero com um bilhete escrito que dizia que aquilo tudo tinha sido brincadeira. Então eu disse, com uma calma que me custou mais do que ele jamais vai saber, que remédio para a gripe ele podia encontrar na farmácia da esquina, que mel e gengibre eu tinha, mas que faziam parte do meu armário, e que se ele quisesse, eu podia fazer o chá por um valor justo pelo meu tempo e pelos ingredientes. Rafael me olhou como se eu tivesse virado outra pessoa na frente dos olhos dele. Eu peguei minha bolsa, disse que voltava à noite e saí. Desci o elevador ouvindo meu próprio coração. Na calçada parei por um segundo. Respirei o ar frio da manhã em São Paulo e continuei andando. Não olhei para trás. Mas eu sabia o que estava acontecendo lá em cima. E sabia que aquilo precisava acontecer sem mim por perto para resolver. O que eu não sabia
era o que ia encontrar quando voltasse. E o que Rafael ia fazer nas próximas horas ia mudar a direção de tudo que ainda estava por vir. Rafael foi ao mercado popular com R$ 87 no bolso para alimentar 6 pessoas. E o que aconteceu lá dentro, eu só fiquei sabendo depois, mas não esqueci mais. Ele tinha prometido para Conceição um almoço de aniversário em casa. Não tinha dinheiro para nada decente. Não tinha como pedir para mim, porque pedir para mim era admitir que eu estava certa, e aquilo ainda não cabia dentro dele. Então foi sozinho, com o que tinha, para um mercado popular no bairro onde os preços eram menores e as embalagens não tinham marca conhecida. Eu soube de tudo pelos detalhes que vieram depois. O frango que ele escolheu era o mais barato da gôndola. Daqueles congelados sem identificação de origem, com a embalagem amassada e o plástico levemente opaco. O arroz era de segunda linha, o tipo que gruda e empeda se você não souber o ponto. A maionese era de pote grande, genérica, com aquele cheiro forte de conservante que some se você misturar bastante com outras coisas, mas que volta quando esfria. Ele também pegou um refrigerante de 2 litros e um pacote de biscoito salgado para entrada, porque não sabia fazer nenhuma entrada de verdade. Voltou para casa com tudo isso em 2 sacolas e começou a cozinhar. O frango ele colocou direto no forno sem descongelar, porque achou que o calor resolveria. Não resolveu. Por fora ficou escuro rápido demais, por dentro continuou cru no centro. O arroz ele colocou para cozinhar sem medir a água, e virou uma massa compacta e sem gosto. A salada era só tomate cortado grosso com sal por cima, porque não tinha mais tempo para nada além disso. Quando a família chegou, a mesa estava posta com o que tinha. Conceição entrou, olhou para a comida, olhou para Rafael e perguntou onde eu estava. Rafael disse que eu estava descansando. Ela foi até o quarto, bateu na porta, eu abri. Ela me olhou e disse que a mesa precisava de ajuda. Eu disse com calma que aquela era parte de Rafael, que eu não estava envolvida no almoço de hoje. Ela ficou me encarando por alguns segundos, como se eu tivesse dito algo em outro idioma. Depois voltou para a cozinha. Eu fiquei no quarto por mais um tempo. Ouvi as vozes lá fora, as crianças, Rogério abrindo a geladeira, Patrícia comentando alguma coisa em voz baixa. Depois ouvi o tom da Conceição mudar. Ela tinha provado alguma coisa. Saí do quarto quando a tensão já estava no ar. A Conceição estava de pé perto da mesa com aquela expressão que eu conhecia bem. A expressão de quando ela ia dizer algo que ia machucar alguém e estava se preparando para parecer que era só uma observação. Olhou para o frango, depois olhou para o filho, disse que estava cru no meio, que ela não ia conseguir comer, que não entendia como uma pessoa adulta podia colocar frango congelado direto no forno sem esperar descongelar. Disse isso na frente de todo mundo, com uma voz que pretendia ser baixa, mas não era. Rafael ficou vermelho. Rogério tentou cortar um pedaço do frango com o garfo e o garfo escorregou. As crianças ficaram quietas de um jeito que crianças ficam quando percebem que os adultos estão prestes a brigar. Patrícia olhou para o celular. Eu me sentei à mesa. Não disse nada. Só observei. Então a porta bateu. Diego tinha chegado. Rafael tinha ligado para ele mais cedo, provavelmente precisando de apoio moral. E Diego apareceu com aquele sorriso de quem está sempre confortável demais em situação alheia. Ele cumprimentou a Conceição, cumprimentou Rogério, me olhou com aquele aceno de cabeça que era o máximo de cordialidade que ele conseguia oferecer para mim. E então eu vi os pés dele. Tênis novo, da caixa claramente. Branco, limpo, sem nenhuma marca de uso. O tipo de tênis que custa o que custa e que um homem que estava com dívida urgente, segundo Rafael, não teria como comprar sem dinheiro que não fosse de outra pessoa.
Eu abri o notebook que estava na cadeira ao lado de mim. Tinha deixado ali de propósito, não sabia exatamente para quê, mas alguma parte de mim sabia que ia precisar. Abri a planilha. 2 anos de registros. Cada compra de mercado, cada almoço de família, cada presente, cada conta que eu tinha pago que não era só minha. O total estava na última linha em vermelho, porque eu uso vermelho para o que sai, e o que tinha saído de mim para sustentar uma vida que Rafael chamava de dele era R$ 38.000. Girei o notebook para que a tela ficasse de frente para a mesa. Não disse nada ainda, só deixei o número no ar. A Conceição olhou, Rogério olhou, Patrícia parou de mexer no celular. Diego olhou para a tela, depois para mim, e o sorriso dele sumiu pela primeira vez desde que tinha chegado. Rafael olhou por último, e quando os olhos dele chegaram na última linha da planilha, algo no rosto dele mudou de um jeito que eu nunca tinha visto antes e que eu sabia que não tinha volta. Rafael pediu para todo mundo sair da sua casa naquele momento, e foi a primeira decisão que ele tomou sozinho em anos. O número na tela do notebook ainda estava lá quando ele se levantou. R$ 38.000. Ele olhou para a mãe, olhou para Diego, olhou para Rogério e disse com uma voz que eu nunca tinha ouvido nele antes que o almoço tinha acabado e que era melhor todo mundo ir embora. Sem explicação, sem desculpa, sem o sorriso de sempre que ele usava para suavizar qualquer coisa que pudesse desagradar alguém. A Conceição abriu a boca. Ele disse o nome dela uma vez, só um nome, e ela fechou a boca. Diego tentou dizer alguma coisa, e Rafael o interrompeu com uma clareza que cortou o ar. Disse que sabia de onde tinha vindo o dinheiro que Diego usou para comprar aquele tênis novo. Disse isso olhando diretamente para os pés do amigo. Diego não respondeu. Pegou as chaves e saiu sem se despedir de ninguém. A Conceição saiu reclamando em voz baixa. Rogério foi atrás dela. Patrícia chamou as crianças e fechou a porta sem olhar para trás. Em menos de 5 minutos, o apartamento estava vazio, com a mesa ainda posta, o frango mal cozido no centro e o refrigerante pela metade. Rafael ficou parado no meio da sala por um tempo que eu não soube medir. Eu estava sentado à mesa com o notebook ainda aberto. Não disse nada. Ele não disse nada. O silêncio era do tipo que ocupa espaço físico, que você sente no peito. Então ele foi para o banheiro e fechou a porta. Ouvi água correndo por muito tempo. Quando ele saiu, os olhos estavam vermelhos. Ele não tentou esconder. Sentou no chão da cozinha, encostou as costas no armário e ficou assim, com os joelhos dobrados e a cabeça baixa, como alguém que acabou de chegar no fundo de alguma coisa e ainda está processando a profundidade. Eu fui até a cozinha, sentei na cadeira mais próxima e esperei. Ele começou a falar devagar. Disse que tinha passado anos achando que pagar o aluguel era suficiente, que o resto era detalhe, que quando alguém cuida de tudo em volta, você começa a achar que aquilo acontece sozinho, que a casa se organiza, que a comida aparece, que as contas fecham por algum mecanismo invisível que não tem nome e não tem custo. Disse que tinha deixado a mãe entrar no nosso casamento porque era mais fácil do que impor limite, que tinha ouvido Diego porque era mais confortável ter uma explicação simples do que encarar uma verdade complicada. Não interrompi nenhuma vez. Quando ele terminou, perguntou se eu ainda queria continuar com ele. Não pediu desculpa primeiro. Fez a pergunta primeiro. E aquilo, mais do que qualquer outra coisa que ele poderia ter dito, foi o que me fez acreditar que alguma coisa real estava acontecendo. Disse que ia pensar, e fui dormir. Na manhã seguinte ele não estava em casa.
Deixou um bilhete na mesa da cozinha, dizendo que voltava à tarde. Voltou com um envelope e colocou na minha frente sem cena, sem discurso. Dentro tinha dinheiro. R$ 3.000 em espécie, o valor exato que ele tinha transferido para o Diego sem me avisar. Junto tinha um papel dobrado, escrito à mão, com uma lista. Não era carta de amor. Era uma lista do que ele tinha entendido que errou, item por item, com letra firme e sem enfeite. Perguntei de onde tinha vindo o dinheiro. Ele disse que tinha vendido o videogame e os acessórios, e que tinha conseguido o valor exato. Eu olhei para ele por um momento. Ele não desviou o olhar. Peguei o envelope. Disse que íamos conversar sobre como as coisas iam funcionar a partir daí, e que se ele estivesse disposto a ouvir, eu estava disposta a tentar. Ele disse que estava. E foi assim que começou, de verdade, o nosso casamento. Nos meses seguintes, Rafael aprendeu a cozinhar do zero, vendo vídeo, errando, tentando de novo. Aprendeu que tempero bom não precisa custar caro, mas precisa de atenção. Assumiu metade das contas de verdade, não como favor, mas como parte do que era dele. Bloqueou o Diego sem drama e sem explicação pública, porque algumas decisões não precisam de plateia. Com a Conceição foi diferente. Mais lento, mais difícil. Ela ligava, ele atendia. Mas quando ela tentava entrar em assunto de casal, ele desviava com educação e firmeza. Quando ela tentou aparecer sem avisar um mês depois, ele disse pela primeira vez que precisava de aviso com antecedência, que aquela era a nossa casa e que tinha regras. Ela reclamou. Ele não cedeu. Eu vi aquilo acontecer do corredor sem dizer uma palavra, e foi um dos momentos mais importantes que eu vivi dentro desse casamento. A casa mudou de textura. É a única forma que eu sei descrever. O ar ficou mais leve. As conversas ficaram mais reais. A gente voltou a jantar junto de propósito, não por obrigação. Voltamos a planejar coisas para nós dois, viagem, fim de semana fora, uma sexta-noite sem parentes, sem obrigação. Numa tarde comum, sentada à mesa da cozinha enquanto Rafael mexia em alguma coisa no fogão, peguei a mão dele e coloquei no meu ventre. Ele parou. Me olhou. Eu disse que íamos precisar reorganizar o quarto de hóspedes em breve, porque ele ia virar outro quarto, com outra função, em cerca de 7 meses. Rafael ficou imóvel por um segundo. Depois os olhos encheram e ele desceu devagar até o chão, de joelhos, com as mãos ainda no meu ventre, a testa encostada nas minhas mãos. Não disse nada por um tempo. Depois disse, obrigado. Não era obrigado pelo bebê, era obrigado por não ter desistido antes que ele entendesse. Essa história não tem moral simples, mas tem uma verdade que eu precisei de 7 anos para enxergar. Quando você faz tudo sozinha e não diz nada, não está protegendo ninguém. Está ensinando que isso tem custo zero. E o que não tem custo, não tem valor. Foi preciso parar de cobrir, parar de silenciar, parar de suavizar, para que o que eu fazia finalmente ficasse visível. Não como sacrifício, mas como escolha consciente. E só quando ficou visível foi que pôde ser reconhecido. Agora eu quero te perguntar uma coisa, e quero que você responda com honestidade nos comentários. Se você estivesse no lugar de Mariana, você teria chegado ao ponto de separar a geladeira e cobrar pelo chá? Ou teria cedido antes, como faz toda vez que o cansaço fala mais alto do que o limite? Conta aqui embaixo, porque eu sei que tem muita gente que reconhece essa história de perto. Se essa história tocou em algo real para você, deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito mais do que parece e garante que você vai acompanhar tudo que ainda está por vir.